Louvado seja o Senhor. Amém. Caríssimos irmãos, irmãs, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, meu Senhor, meus senhores, minhas senhoras, meus irmãos, queridas irmãs, caríssimos rádio ouvintes, irmãos, amigos internautas da internet que estão nos ouvindo, meu amigo, minha amiga, mais uma palavra de Deus do seu coração. Vou me apresentar, aquele que vai trazer a mensagem de Deus para vocês mais uma vez nesse tempo. Que eu seja a boca de Deus, que eu seja atalaia, pregoeiro, mensageiro, um veículo, um vaso de bênção na mão de Deus mais uma vez. Sempre quando fui chamado, ainda adolescente, com 13, 14 anos, por Deus, por Jesus, eu pedi uma coisa numa madrugada de joelhos, lá no meu quarto, na minha casa, que jamais eu deixe de proclamar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Deus tem sido fiel. E sempre Deus coloque uma mensagem no meu coração e facilidade para explicar a Bíblia. E Ele tem sido fiel. Aleluia! Glória a Deus na minha vida. Queria compartilhar com você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, de um texto, sermão, das parábolas de Jesus. Mateus 13, de 31 a 32. Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, 13, versos 31 a 32. O segredo do grão da mostarda. Diz assim, pois, a palavra de Deus, Mateus 13, 31 a 32. 2 versículos apenas. Amém? Glória a Deus. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus galhos, outras versões, em seus ramos. Gosto muito de verificar e estudar outras versões bíblicas. Tem mais de 40 versões bíblicas aqui na minha casa, na minha biblioteca pessoal e no meu celular também, em PDF e no Telegram. Amém? Pelas 2 primeiras parábolas, querido, querida, meu amigo, minha amiga, Jesus ensinou e depois explicou. Primeiro, Jesus pregava e falava a parábola, e depois ele explicava. É fácil deduzir que os discípulos podem ter ficado desanimados com muitas dessas parábolas que eles ouviram. Essa parábola do semente de mostarda, Mateus 13, 31. A planta em si, irmãos, dizem os comentaristas que a mostarda ela é bem conhecida por suas sementes de sabor quente. E lá no Oriente, na Palestina, naquelas regiões ali do Oriente, eles usam muito condimento, muita raiz, muito açafrão, muita mostarda, pimenta, canela e outros tipos de condimento e temperos. Mas dizem os estudiosos, os teólogos, eu poderia citar aqui Helmut Koester,
Raymond Brown, Russell Shedd, Luiz Saião, Jerry Kay e muitos outros. Henrique Alves, que foi meu professor de Novo Testamento e de grego e teologia do Novo Testamento, teologia sistemática e filosofia em Niterói, no Rio de Janeiro. Professor, doutor e pastor Henrique Alves e muitos outros, né? Robert Gundry, dizem que a mostarda é a menor das sementes. É a menor das sementes. A planta atinge 10, às vezes 15 pés de altura. No outono, seus galhos ficam rígidos e a planta da mostarda costuma servir de abrigo aos animais de pequeno porte, aos pássaros de vários tipos. A semente da mostarda foi usada frequentemente, tanto pelos rabinos como pelos pregadores da época de Jesus, chamados pregadores peripatéticos, ou seja, vem de peripatos, do grego, aqueles que passeiam, pregadores itinerantes ou peripatos, aqueles que passeiam pregando e ensinando a palavra. Com Jesus não foi diferente. E no Alcorão, o livro árabe, Jesus usou também outra ocasião para descrever a fé de alguém, e ele faz uma comparação, usa de uma metáfora, amém? O grão da mostarda como a menor das sementes, do tamanho ou menor que um grão de arroz. Mateus 17, 20. O Alcorão, nós lemos, e eu tenho ele aqui em casa, o Alcorão, o livro dos muçulmanos, dos árabes, do Islã. Ó meu filho, tudo importa, embora seja do peso um grão de mostarda. Eu vou repetir. O Alcorão diz: ó meu filho, tudo importa, embora seja do peso de um grão de mostarda. O significado da parábola do grão de mostarda é o seguinte: o reino dos céus, ou o reino de Deus, teria um pequeno começo. A profecia do Antigo Testamento, ele profetizou isso sobre o Messias. Isaías 11:1, Isaías 53, 2 a 3. Sobre o reino de Deus que começaria pequeno. Daniel 2:35, começando como uma pedra e se tornando uma grande montanha. Ou seja, tem um pequeno começo. Um pequeno começo. O filho do homem cresceu em uma província desprezada. Ele não apareceu em um público até seus 30 anos. E depois ensinou por 2 ou 3 anos em aldeias, em povoados vizinhos, e ocasionalmente em Jerusalém. Fez uns poucos convertidos, principalmente entre os pobres e iletrados. E depois, caindo nas mãos de seus inimigos, morreram à vergonha, morte da cruz. E tão leve foi o início do reino de Deus, ou reino universal de Deus. Amém? Nota do comentário sobre as parábolas do Senhor. Mas aquilo que começou pequeno, a religião cristã, o evangelho, o cristianismo, começou com 12, depois com 70, depois com 120 irmãos, discípulos. Hoje nós somos milhões e milhões de cristãos do mundo. Amém? Outra coisa que eu entendo do texto e tiro lição, e convido você, amado ouvinte, amada irmã, amado irmão, amigo, a tirar essa lição. Mas seu tremendo crescimento, que começou pequeno, teve um pequeno começo, humilde,
se tornou uma das maiores religiões do mundo, o cristianismo. Assim como a pequena pedra de Daniel 3:25 tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. O crescimento da igreja do primeiro século depois de Cristo certamente confirmou a verdade da parábola de Jesus do grão da mostarda. O crescimento será benéfico para o mundo. Querido, querida, na parábola do grão da mostarda, Jesus falou de como as aves dos céus vêm e aninham-se nos seus ramos. Ou seja, o que se entende por Jesus? Ele não diz, mas o reino de Deus com certeza será uma bênção.